Ok, pessoal, hoje nós começamos dando continuidade à nossa aula anterior, né? A gente combinou com as equações de Maxwell no regime harmônico e, especificamente, hoje nós vamos falar sobre nessa aula 2, né? Teorema de Poynting. Teorema de Poynting a gente já viu lá no capítulo 6 de eletromagnetismo 1, agora só que vai ser no regime harmônico, né? E também vamos falar sobre a onda plana, né? Que a gente ainda não sabe a dependência funcional da onda plana, falar sobre a onda plana no regime harmônico, né? Regime harmônico, como nós falamos na última aula, é quando a variação no tempo é periódica com frequência ômega angular, uma função seno ou cosseno, né? Satisfaz essa propriedade. Só dando continuidade ao que nós falamos na última aula. A gente falou que as grandezas, tanto escalares, por exemplo, a grandeza escalar, né? F, tá certo? De xt, agora ela vai ser representada por um fasor, né? E nós temos, para obter a função física, você tem um fasor que só depende da coordenada x, chamar um F reto, tá certo? Diferente desse aqui, né? X, J ômega T, e também vetores, né? São representados, como nós sabemos que a dependência temporal com a frequência, como sendo a parte real de F de x, F reto que só depende de x, exponencial. E a gente tem que tomar alguns cuidados quando se faz produtos entre vetores, tanto escalar quanto vetorial. Em particular, né, como eu falei no finalzinho da aula anterior, né, o produto escalar de um vetor com ele mesmo não dá o módulo quadrado do vetor, tá certo? Isso aqui não é a mesma coisa que o módulo ao quadrado do vetor, né? Para vetores reais isso é verdade, mas não para vetores complexos. Por exemplo, pega um vetor aqui f igual ao número complexo j vezes ax, né? Se eu fizer f escalar f, o que nós temos? Vai dar j vezes j dá menos 1, ax escalar x dá 1, ele dá menos 1, né? Não dá um módulo, tá certo? Então, para você obter módulo de vetor, as coisas que têm significado físico sempre tem o batimento do vetor com um outro conjugado. Pode ser ele mesmo, por exemplo, né? Tá? Nós sabemos que no teorema de Poynting, originalmente, tem produtos escalares, né, entre vetores, produtos vetoriais entre vetores. A gente vai ver que sempre vai aparecer um conjugado junto com outro vetor, por causa disso, certo? Especificamente, cadê? Deixa eu ver aqui. Então, só lembrando, isso aqui vai dar, né, módulo quadrado, né? Tá? O que é módulo quadrado de vetor? Bom, vamos fazer, né? Fx, ax, mais Fy, AY, né? Mais Fz, AZ. É o F, né? Como é que a gente calcula o conjugado? Bom, conjuga tudo, né? F conjugado. E isso aqui são fasores, tá? Fx, Fy, Fz. A x e a y, ali são versores reais.
vai ser f conjugado x, né? Então, se eu fizer o módulo quadrado, que é f conjugado, vai dar o quê? Fx com fx conjugado dá módulo do fasor fx ao quadrado, mais módulo, né? Não é nem fx ao quadrado, é módulo ao quadrado, né? Isso às vezes causa algumas confusões, né? Certas coisas que parecem imediatamente óbvias não são. Por causa desse. Às vezes você pensa, não, se é fx ao quadrado, você não é, é módulo ao quadrado, tá? São todos números complexos agora, né? Especificamente, a gente vai querer tirar valores médios, né? No campo físico, né, um vetor que depende de x e t, né, eu posso formar o produto escalar dele com o vetor g, certo? Tá? Isso aqui varia com cosseno ou seno de ômega t, isso aqui também está certo, com um defazamento, então isso aqui dá um batimento, dá um produto de duas funções cosseno ou cosseno vezes seno, tá certo? Então essa função aqui varia no tempo, né, com o quadrado de cosseno ou com a combinação, né? Varia de alguma forma. Então, o que tem significado é o valor médio dessa grandeza. Né? As coisas que a gente mede é o valor médio da potência, né? O valor médio do quadrado do campo, e assim por diante. Ou então, também o valor médio do produto vetorial, de duas coisas. A gente vai querer calcular essas coisas, certo? Vamos ver qual é a regrinha que a gente obtém. O valor médio é o quê? Né? O valor médio de produto escalar de dois vetores físicos, por definição, é a média num período, né? 1 sobre o período é t, né? Lembrando que a frequência lá é 2πf, que é 2π sobre t. Então, isso aqui vai dar o quê? Média no período, integral no ciclo, do produto escalar das grandezas, né? F escalar g dt, né? Tá certo? Como é que calcula isso? Bom, vamos usar agora a nossa representação fasorial. F é 1/2 de f exponencial mais o conjugado, certo? G é 1/2 de g exponencial mais o conjugado. Então, se eu fizer f produto escalar com g, vai dar o quê? Vai dar 1/2 ao quadrado, né? Fg, certo? Exponencial de 2j ômega t, né? E aqui vai dar mais um termo cruzado aqui, né? Fg conjugado. Lembrando, só para observar, esse conjugado é g conjugado exponencial de menos j ômega t, né? Então, j com menos j cancela, vai ficar mais fg conjugado mais f conjugado g, que cancela também a termo temporal, né? E aparece mais f conjugado escalar g conjugado, né? Exponencial de, daí vai ser menos j2 ômega t, né? Tá certo? Ou seja, isso aqui mais isso, mais o conjugado disso, né? Isso, essa soma mais o conjugado, que está aqui. Um pedaço é esse, outro pedaço é esse. Calculando agora a integral de 0 a t de fg, vai dar quanto? Bom, a integral no tempo vai dar um termo, só fazer um aqui, tá certo? F escalar g. Integral num período da função exponencial. Mas isso aqui sai da integral, não tem dependência temporal.
Integral 0 a t de dt, né? Mais o complexo conjugado, né? Certo? Aqui vai ter mais um conjugado disso, né? E aqui vai estar mais um conjugado desse, tá certo? Tá? Qual a integral num período dessa função aqui, exponencial de j2 ômega t? Exponencial de j2, 2π sobre t vezes t. Isso aqui é cosseno disso mais j seno. Num período, a função cosseno tem que média? Isso aqui é o período, porque isso aqui é cosseno de duas vezes, né? Mais rápido, tá certo? Isso aqui é um período. Cosseno de ômega t, tá certo? Seria isso aqui. Cosseno de ômega t. Cosseno de ômega t é essa mais rápida aqui, certo? Qual é a média dessa função? Isso não é cosseno, não, isso é seno na realidade, né? Mas elas são parecidas, certo? Seno, qual a média? Qual é o valor médio de seno de 2 ômega t? Qual é o valor médio da função seno num ciclo? O médio está aqui no meio, passa pelo meio, zero, certo? Então esse aqui dá zero. Tanto cosseno quanto seno. O valor médio num ciclo, tá certo? De seno de ômega t, seno de 2 ômega t, seno de 1000 ômega t, vai dar sempre zero. Tá? Qualquer múltiplo de ômega vai dar sempre zero a média, né? Então dá zero. E aqui também dá zero, certo? Então fica só a integral de dt no tempo de... Isso aqui está errado. 0 a t maiúsculo. Vai dar t vezes isso, né? Certo? Ou seja, veja, essa integral tem que dar um número real, tá certo? Não pode dar um número complexo, isso aqui é real. Né? Então o resultado da direita tem que ser um número real. Né? Então, ou seja, resumindo, né? Essa está tão pequena o quadro, hein? Foi o que houve aqui, hein? Só dá para... Ela tem que aumentar um pouquinho, né? Está muito pequeno, sabe? Melhor, sabe? Vou botar aqui embaixo. Então, o valor médio, na realidade, é a integral, né? O que eu fiz, na realidade, foi a integral 0 a t de f escalar g dt. Deu quanto? Deu 1/4, não foi? Vezes f g conjugado vezes quem? Vezes o comprimento do intervalo, que foi t maiúsculo, mais o conjugado. Ou seja, como a gente era de esperar, isso aqui é um número real. Tem que ser, não pode estar um número complexo. Tá? Que é 2 vezes a parte real disso aqui. Então, se eu fizer 1 sobre t, né, que é a média desse produto, o t está aqui também, né? Tem um t aqui também. Então, o t vai para baixo, vai dar o quê? 1/4, né? De FG conjugado mais o conjugado, né? Ou seja, isso é 1/2, é a parte real. Isso aqui é 2 vezes a parte real de FG conjugado, tá certo? Isso, mas é 2 vezes a parte real. Esses dois cancelam. É a parte real de 1/2 de FG conjugado. Tá? Então, observe, né? O que vai ter significado nas contas que a gente fizer com produtos de vetores, né? É sempre esse númerozinho 1/2 na frente. Tá? Então, se você define um produto escalar que seja 1/2 de FG conjugado, que é um número complexo, quer dizer que o valor médio do produto FG é a parte real disso aqui. De 1/2 disso. Tem um fatorzinho 1/2 que leva em conta o valor médio lá. Né?
no intervalo t, tá certo? Essa é a regra. O valor médio de FG vai dar o quê? Parte real da metade do produto dos fasores, um com um complexo outro. Podia ser F conjugado G, dá na mesma, certo? Sem nenhuma diferença. Se eu quiser fazer produto vetorial, valor médio, né? F vetorial G, qual vai ser a regra? Parte real, porque isso é real, vai dar um vetor real, certo? Parte real de quem? 1/2 de F vetorial G conjugado. Então, observe, toda vez, essas são as coisas que vão ter significado físico, certo? Sempre vai ter um vetor multiplicado ou escalarmente, ou vetorialmente com o complexo conjugado do outro, né? Então, essa é a regrazinha. Qual é a regrazinha? Você quer valor médio? Pegue 1/2 do produto dos dois vetores, um com o conjugado do outro, ou escalar ou vetorial. Essa é a receitinha, tá certo? Ok. Bom, então com isso a gente pode prosseguir para fazer agora o teorema de Poynting. No regime harmônico. Lembre-se que em derivando as equações de Maxwell no regime dinâmico, né, para campos variantes no tempo, nós identificamos o vetor de Poynting como sendo produto vetorial de E com H, certo? A gente vai explorar cada vez mais isso aí. Tem realmente um significado. Isso, na realidade, é a densidade de potência eletromagnética. Nós identificamos lá atrás que o vetor de Poynting é o produto vetorial da grandeza física E, né, depende de x de t, com H. Né? E nós fizemos um balanço, né? O fluxo desse vetor através de uma superfície fechada equivale a intercâmbio de energia com portador de carga se movendo dentro do volume, e taxa de variação de energia elétrica e magnética. Então, a gente fez uma equação de balanço de energia, certo? A questão é como é que vai ficar o teorema de Poynting agora no regime harmônico, né? Então, lembrando, bom, vetor de Poynting, a gente pode definir um vetor de Poynting complexo, inspirado nesse formalismo que a gente acabou de fazer, né? Que vai ser um vetor reto, né? S. Como é que seria esse vetor? Bom, 1/2, né? De quem é reto, vetorial quem? H conjugado. Né? O que quer dizer isso? Bom, quer dizer que o valor médio, a parte real, ou seja, o valor médio de S, do vetor físico, é a parte real de quem? De S. Então, esse vetor complexo serve para isso. Você calcula ele, calcula a parte real dele, tem esse 1/2 na frente, né? Calcula a parte real dele, você tem o valor da grandeza física, né? O valor médio dessa grandeza física, que é o vetor de Poynting, né? Então, ou seja, como a gente quer calcular qual é o fluxo de S para dentro, né, de um volume V limitado por uma superfície sigma fechada, né, normal para o exterior é N, certo? Vou chamar isso aqui de sigma, né? Que nada mais é do que uma normal para o exterior de sigma. Então, eu quero saber, bom, o fluxo do vetor complexo para dentro da superfície me dá o que exatamente? Tá? Então, nesse contexto que a gente quer saber. Então, como o fluxo é relacionado à divergência, então vamos calcular, então, divergente do vetor de Poynting complexo S, né? Que é 1/2 do divergente E
vetorial H conjugado. E isso aqui tem uma expansão em que aparece divergente de E, divergente de H, rotacional, etc, etc. Né? Então, e aí você usa as equações de Maxwell, né? Então isso aqui vai dar... não vou nem escrever, tá certo? Porque está aqui no texto. Né? A gente pode ver aqui, sem fazer muito essa parte, tá certo? Existe uma expansão para o divergente do produto vetorial de dois vetores, né, que dá essa coisa aqui toda, tá certo? Aparece o rotacional de um, aparece o rotacional do outro, e isso, como é um produto escalar, né? Então aparece aqui produtos escalares, tá certo? E aqui nós temos nessa equação aqui está... tá. A única passagem daqui para cá é que o rotacional, sendo um operador real, né? São derivadas e versores, né? Não tem nada complexo aqui, né? Então, isso aqui, na verdade, pode ser escrito como o conjugado do rotacional de H, né? Tá? Então, isso aqui é quem, né? Equações de Maxwell. Rotacional de E é J ômega B. Né? Rotacional de H é a densidade de corrente. Observe que ele não está dizendo que está no meio que pode ter correntes e cargas, né? J mais J ômega D. Conjugado disso vai dar J conjugado menos J ômega D conjugado. Tá? Então aparecem alguns termos aqui, né? Vai aparecer o quê? H conjugado escalar J ômega B. Tá? Vai aparecer E escalar J conjugado. Né? Vai aparecer E menos J ômega D conjugado E. Tá? Então, o que a gente faz? A gente integra ambos os membros no volume. Tá? Isso aqui, na realidade, é uma integral, né? Integral disso aqui no volume. Tá? Aqui, né? Certo? E aí separa termos, né? Organiza. E aqui usa o teorema de Gauss. Isso aqui dá o fluxo para fora, certo? Vai dar d sigma n escalar o vetor de Poynting complexo. Isso é o fluxo para fora do S, vai dar isso aqui. Daí o que eu faço? Eu mudo o sinal porque eu quero saber o fluxo para dentro, né? Porque a gente interpretou como sendo fluxo de potência. Então deve corresponder a aumento de energia, certo? Energia trocada com a corrente, que são os portadores, e assim por diante. Certo? Então aí, se você fizer isso, vai dar, tá certo? Essa equação aqui. Ainda não foi integrado, né? Certo? Menos divergente, porque a gente mudou o sinal para ser fluxo para dentro. Daí aparece essa quantidade aqui, que aparece lá no capítulo 4, ele identificou isso aqui, quando era real, né? Como sendo potência intercambiada com portadores. Ou o campo da energia para os portadores e o portador da energia para o campo. Em condutores, o campo da energia para os portadores e você aquece o material. Tá? Tá? Isso aqui ele identificou lá na teoria estática, quando não era complexo, sem esse 4 aqui, tá certo? Como sendo densidade de energia elétrica. E aqui como sendo densidade de energia magnética, o produto BH. Né? Tá? Tá? Aparece um 2 ômega aqui também agora, tá certo? E aparece esse J aqui, né? Muito bem. Então, vamos só lembrar lá, antes de prosseguir, certo? Só lembrar no caso estático, né? A densidade de energia elétrica era 1/2 de dE, né? Densidade de energia magnética, você integra no volume, tem energia total no volume, era 1/2 de BH.
Certo? Agora, no caso aqui, a densidade... agora tem que fazer uma letra mais arredondada aqui, certo? Que eu já fiz... eu vou fazer mais assim, certo? Eu posso definir uma energia complexa inspirada no que a gente obteve aqui, certo? É D, né? Energia complexa como sendo um meio de um meio, né? Porque a energia original é isso aqui, tá certo? Tá? Tudo tem um meio na frente por causa do valor médio que eu estou falando, certo? Então, eu defino a energia complexa, densidade de energia complexa como sendo um meio desse um meio aqui, porque isso aqui é a definição original lá, certo? Agora tem um meio para ser definir a energia complexa. Então vai ser um meio de um meio de D conjugado E. E a... Não, isso aqui está... Desculpe, pessoal, isso aqui está errado, tá? Isso aqui está tudo errado. Isso aqui é energia fasorial. Desculpe, viu, pessoal? Só para não confundir as bolas aqui. A energia fasorial, certo? WE. A energia não, densidade de energia fasorial e a magnética são números complexos definidos como sempre um meio do produto, né? Um meio. Como aqui já dá um meio disso, dá um meio de um meio de... O que aparece aqui é BH conjugado, né? Por que isso? Porque a energia média elétrica, a densidade média elétrica, vai ser a parte real de WE. Certo? E a magnética, a energia média, a densidade de energia média magnética vai ser parte real de WM minúsculo. Certo? Então, a gente define a densidade de energia complexa fasorial como sendo 1/4, deixa eu só ver alguma coisa aqui rapidinho, de ED conjugado, né? E a densidade de energia magnética fasor é 1/4 de BH conjugado. Tá certo? Tá. Ok? Para que serve isso? Se eu pegar a energia média é parte real disso. A energia média magnética, densidade, é a parte real disso. Ok? Então, com isso, a nossa expressão, né, isso aqui vai ser WE menos WM. Minúsculo, tá, pessoal? Então, se eu pegar a parte real disso aqui, né, você tem a energia média, densidade elétrica, densidade média de energia magnética. Seria isso. Né? Essas são as... Esse W aqui... observe que esse W aqui é diferente desse aqui, tá? São letras diferentes, dá para perceber. Isso aqui é fasor, essas são as letras retas, né? E aqui estão as letras redondas, tá certo? Tá bom? Então, veja. Então, como é que ficou nossa equação antes de integrar? Ficou assim. Menos divergente de S é igual a 1/2 de EJ conjugado menos J 2 ômega, né? WE menos WM. Diferença das densidades de energia, tá certo? Quando eu faço agora a integral de volume, né, em ambos os membros, e uso o teorema de Gauss,
Então, isso vai me dar o fluxo para o interior do volume fechado, né? Que é isso aqui, certo? Menos o fluxo vai dar o quê? Bom, o que entra de potência eletromagnética, isso aqui é claro que estamos falando de números complexos, depois a gente vai ter que trabalhar um pouco mais para entender por que tem a parte real imaginária, tá certo? Mas a parte real é o quê? Potência ativa, né? A parte imaginária tem a ver com potência reativa, que a gente conhece de... né? Isso a gente vai entender melhor ainda quando estudar ressoadores. A gente vai ver essa questão da troca de energia, né? Quando as energias reativas são diferentes, tá? Mas isso aqui quer dizer, se você esquecer um pouquinho a natureza complexa, se fosse todo mundo real, isso aqui tem mais ou menos aqui você vai ter uma parte que corresponde a intercâmbio de energia do campo elétrico com portador de carga no volume, se existir, certo? Se isso aqui for real, por exemplo, vai dar número real, isso aqui é um meio, né? Um meio por quê? Porque o valor médio vai dar simplesmente parte real disso, certo? Parte real disso aqui dá o valor médio dessa quantidade. Esse é o turning point. W maiúsculo menos WM maiúsculo. O que é WE? Bom, WE é integral de volume da densidade, né? A energia magnética armazenada, complexa no volume, vai ser integral de volume de W minúsculo E. E a magnética vai ser integral de volume. Isso aqui é dV, né? WM, certo? Ok? E essas quantidades estão identificadas, né? W está aqui, tá certo? Densidade de energia aparece 1/4, porque parte real disso dá o valor médio da energia armazenada. Parte real disso aqui dá o valor médio da energia magnética armazenada, né? Tá certo? Bom, esse é o turning point, né? O fluxo de potência, esquecendo um pouquinho a questão de números complexos, o fluxo de potência para dentro do volume, parte é usado para mexer com os portadores, tá certo? Os portadores colidem com outros materiais e aquecem o volume. E parte é usado para você trabalhar a energia entre elétrica e magnética, certo? Oscilando, né? Tá bom? Então, essa é a generalização, e depois a gente vai entender por que tem J aqui, tá certo? Porque tem 2 ômega, né? Porque a energia oscila com a frequência dupla, 2 vezes ômega. Que a energia é produto de 2 quantidades que variam com ômega. Então, cosseno ao quadrado, né, é 1 mais cosseno de 2 ômega sobre 2. Então, tem a frequência 2 ômega. Função cosseno ao quadrado, função seno ao quadrado, né? Então, todas têm produto de campos variantes com 1 ômega, a potência vai com 2 ômega, a energia vai com 2 ômega, todo mundo varia com 2 ômega, tá? Ok? A gente vai usar isso aqui na última aula para poder entender como é que os materiais podem dissipar, né? Mesmo não sendo condutores, por exemplo, tá? Vai estar aqui guardada a informação, tá? Muito bem. A gente agora vai falar sobre onda plana no regime harmônico. Observem que a gente deduziu da equação da onda no regime, no sistema de coordenadas cartesianas, mas não sabe como é que a função varia no espaço. Só falou que a frente de onda é um plano, certo? Ortogonal, a direção U. Ele não teve... Que função é? Se é gaussiana, se é seno cosseno, não sabe, certo? Bom. Assumindo que o campo seja harmônico, ou seja, que a variação do tempo é conhecida, o que a gente vai demonstrar é que a variação no espaço também é harmônica. Tá? Também varia no espaço periodicamente. Porque no tempo varia periodicamente. Certo? Quer dizer, não é que tudo é assim, né? Esses são os harmônicos de qualquer outro tipo de onda eletromagnética. Certo? Por exemplo, vocês sabem que quando vocês querem decompor uma função do tempo, né? Tem 2 formas de fazer. Uma função do tempo, se ela for periódica, a gente pode decompor ela como o quê?
uma série, né, de Fourier. Né? Daí você vai ter coeficientes aí. Posso fazer série de Fourier complexa, né? Esses são o quê? Os harmônicos dessa função, certo? Se essa função for puramente senoidal, vai ser um termo só dessa expansão, né? Isso é a condição periódica. Quando a função é de quadrado integrável, uma função pode ser decomposta de forma semelhante a essa. De que forma? Integral de Fourier. Né? Que é a mesma coisa disso, tá certo? Não tem diferença, não. Né? Uma soma, só que uma soma, a variável ômega varia continuamente. Aqui ela varia em múltiplo de um valor fundamental. Certo? Então, isso aqui é um harmônico dessa decomposição. Isso aqui também é um harmônico. É um harmônico. Certo? O harmônico é bom porque a equação diferencial que o governa é assim, derivada, ou derivada segunda do harmônico, reproduz ele mesmo. Tá? É parecido com ele mesmo. Então ele tem propriedade muito fácil de entender. Sabe? E uma função não, a função é mais complicada, as derivadas. Tá? Então por isso que a gente sempre decompõe as coisas em harmônicos. Então por isso que chama de harmônico. Né? Ele tem propriedades simples, frequência conhecida, tudo isso. No caso de ondas eletromagnéticas também. Tá? A onda plana que a gente vai derivar agora é um harmônico de qualquer perturbação espacial. Quer dizer o seguinte, qualquer perturbação espacial pode ser decomposta em ondas planas. Tá? Qualquer função complexa, com certa complexidade, você pode decompor nos harmônicos. E os harmônicos são fáceis de entender. Então, esse é o objetivo de você estudar onda plana, né, no regime harmônico. Ele é uma das componentes de Fourier de um campo no espaço, digamos assim. Tá? Então, vamos lá. Onda plana no regime harmônico. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai pegar as equações de Maxwell de novo, né? Rotacional de E, certo? A gente já fez isso antes, no caso temporal, vamos fazer a mesma coisa agora aqui. Vamos novamente lembrar, né? Estamos naquela região em que não tem carga e não tem corrente. A perturbação foi criada em algum lugar, a gente está observando o efeito longe. Né? Então, não tem densidade de carga, não tem densidade de corrente, fasor, viu? Tudo zero. Então, fica aqui. E o meio é vácuo, né? Certo? Então, a permissividade é ε0, permeabilidade, μ0. Isso vai dar o quê? Menos J ômega, μ0, H. Né? Divergente de E dá zero, porque não tem carga, e a gente está no vácuo. Divergente de B, que é igual a divergente de H também, né? Porque uma é réplica do outro. Rotacional de J igual a J, que dá zero, mais J ômega D. E mais uma vez a gente faz aquele artifício, rotacional do rotacional. Daí aparece o rotacional do outro lado, a gente pega, eita, isso aqui está errado, som de H, né? Rotacional do rotacional, daí aparece o rotacional de H, a gente relaciona de volta. Quando a gente faz isso, né, a gente vai obter uma equação para E, tá certo? Se eu pegar a rotacional do rotacional de E e fizer aquela expansão que eu já fiz na aula anterior, né? Vai aparecer o divergente do E que dá zero, vai aparecer o laplaciano de E, que precisa, é uma derivada segunda. E aparece a rotação de H, que aparece de volta aqui, isso aqui não tem mais derivada no tempo, tá certo? Então vai aparecer uma equação para E, que é laplaciano de E, mais K0 ao quadrado, E igual a zero. Mesma coisa para H, uma equação semelhante. Se eu fizer rotacional de rotacional de H e mexer nos termos, vai dar laplaciano de H e K0 aparece com combinação dessas coisas, né? Aparece ômega ao quadrado, etc, etc. O K0 ao quadrado, o K0 em si, né, é dado por
ômega raiz de μ0, ε0, ou, como a gente identificou na aula anterior, ômega sobre a velocidade da luz no vácuo. Né? Bom, esse parâmetro é chamado... Qual é o nome dele? Ele é vetor escalar. Tem um vetor aqui em cima? Não, é escalar. Então ele é número de onda. Vetor de onda é quando tem um vetorzinho em cima, tá certo? Número de onda. Vamos entender o que ele é já já, tá certo? Quando tiver a solução, ele vai entender o que quer dizer. Ele é parecido, ele tem o mesmo papel no espaço quanto o ômega tem no tempo. Ômega não é frequência angular temporal? Pronto, K0 é a frequência angular espacial. A gente vai ver já já. Tá? Bom, então, com essa identificação, as equações, tá certo? São idênticas, né? E se eu fizer em coordenadas cartesianas, o laplaciano é decomposto em 3 derivadas segundas, né? Soma de 3, né? E a gente tem equações, se é decomposto em componentes, como eu fiz na aula anterior. Versor AI vezes AI. Esses versores são fixos. Então, o laplaciano se aplica a cada componente. Então, você tem aí 6 equações diferenciais, todas iguais, idênticas, do mesmo tipo. Né? Então, em geral, a equação que governa é a equação do tipo laplaciano de psi em que psi é ou I ou HI, certo? Qualquer componente, né? Certo? Só voltando um pouquinho atrás, né? É bom a gente saber o nome das coisas, tá certo? Lembre-se, eu tenho uma equação no tempo lá e no espaço que é laplaciano de psi, função temporal, menos 1 sobre C2 D2 psi dt2 igual a zero. Qual foi o nome que deu para isso aqui? Equação do quê? Da onda. Equação da onda, conhecida, tá certo? Tem a equação de Schrödinger, né? Equação da difusão. Essa aqui é a equação da onda. Né? Derivada segunda no espaço, derivada segunda no tempo, e um menos aqui. Tá? Essa equação no espaço, que só tem derivadas espaciais, ou qualquer uma dessas, ou uma componente só, é chamada de equação de Helmholtz. Conhecida também. Se fosse laplaciano de... Aqui, por exemplo, né? Fosse laplaciano de psi igual a zero, seria a equação de quem? Equação de Laplace. Né? Se fosse laplaciano de psi igual a uma função, seria o quê? Equação de Poisson. Né? Então, cada equação tem um nomezinho, né? Laplace, Poisson, Helmholtz, equação da onda. São 4, aqui só são 3, tá? Ok? Então, nosso objetivo é resolver essa equação. A equação de Helmholtz para uma componente de campo, depois a gente junta tudo e vê o que vai dar. Tá? Bom, então é isso que a gente quer fazer agora. Nossa equação é equação de Helmholtz para escalar, né? Antes de prosseguir, tá, pessoal? Só observando aqui, ó, K0, que a gente chamou de número de onda, vale ômega sobre a velocidade da luz no vácuo. Qual a dimensão física? Eu esqueci de falar. 1 sobre tempo, metro por segundo. Então, a dimensão de K0 é, no SI, metro a menos 1. Tá?
A dimensão de ômega, mas na realidade, mais precisamente, né, a gente vai entender por quê, mas é radianos por metro. Que nem o ômega, né, tem dimensão de tempo a menos 1, mas é radianos por segundo, né? O caso era radiano por metro, mas é metro a menos 1 na realidade, certo? Só para dar a conotação da questão angular que a gente falou anteriormente. Por que eu estou botando um zerozinho aqui? Porque isso aqui é um parâmetro que a gente está definindo sem ser no meio material, é no vácuo, certo? Em um meio material isso vai ser afetado, vai ter outro valor. Então o zerozinho para representar no vácuo, o número de ônus no vácuo tem um zerozinho embaixo, certo? Bom, como é que a gente resolve isso aqui? Vamos decompor em coordenadas cartesianas. Né? E vamos assumir, a gente vai procurar soluções bem específicas, né? A gente quer os nossos harmônicos. Quem são os harmônicos? São aquelas soluções que reproduzem a derivada segunda. Na verdade, observe que isso aqui é uma equação de alto valor. Ó. Derivada segunda de psi reproduz psi. Né? E tem um grupo de soluções, que são os harmônicos, que tem propriedades bem interessantes, certo? Que a gente constrói o resto a partir deles. Bom, então a gente vai procurar soluções que sejam decompostas de forma produto, né? 3 funções. Como a gente já fez anteriormente lá na estática, né? No caso da equação Laplace, a gente fez até 2 variáveis, agora a gente vai fazer 3, certo? Então, olha, derivada segunda só é derivada de f em relação a x, derivada em relação a y é só derivada de g, derivada em relação a z é só derivada em relação a h, né? Então, se você faz isso e divide, você aplica essas operações e divide pelo produto, você tem algo assim. Não é difícil perceber, vai dar 1 sobre f, né? Só para perceber aqui a nuance, tá certo? Vai ter uma soma de termos que só dependem de uma variável. Né? Porque isso aqui deu GH derivada segunda de F, FH derivada segunda de G, FG derivada segunda de H. E daí dividir por FGH, daí ficou 1 sobre F, 1 sobre G e 1 sobre H. Certo? Então, aqui é que está, mais uma vez, aquela grande questão, né? Você tem funções que só dependem de uma variável aqui, certo? Um f de x, um g de y e um h de z, certo? Só dependem de uma variável. Como é que eu consigo fazer com que funções que eu não sei nem quem são, que variam de forma arbitrária, combinadas, né, deem um valor nulo? Sempre. Sem eu nem saber quem é a função. Uma possibilidade é tudo dar zero, certo? Mas aí você obtém f é ax mais b. Certo? G é igual a cy mais d. H é igual a z mais f. Que são funções que não são ondas. Certo? São soluções da equação de Laplace, na realidade. Na realidade, eu teria a equação de Laplace aí. Certo? Se eu botasse todo mundo zero, derivar a segunda zero, então teria lá a equação de Laplace, né? Certo? Ela está faltando um termo aqui, pessoal. Isso aqui está errado, né? Não é só isso, não. Faltou o nosso caselo ao quadrado, né? Certo? Né? Então, faltou o caselo ao quadrado aqui. Cadê, pô? Mais caselo ao quadrado, f de h, que eu dividi por ele, vai dar zero, né? Então, é mais... Daí isso aqui, ó, a equação. Né? O raciocínio é o mesmo, né? Como é que é a soma de 3 coisas? Eu posso botar assim, ó. Né? Então a solução zero não dá, meu raciocínio está errado. Né? Não pode ser 0, 0, 0, não dá caselo ao quadrado. Mas eu tenho que combinar coisas para dar sempre constante.
Qual é a única possibilidade? A única possibilidade é que cada termo seja constante. Se esse for constante, esse for variável, eu não consigo satisfazer, certo? Se os três forem variáveis dependentes de YZ, não dá uma constante. Eu não posso somar três coisas que dependem de variáveis independentes e dar uma constante do outro lado. Não tem jeito. Tá? Se só um for constante e o outro duas variáveis, não funciona também, porque vai variar com as outras duas variáveis. Então, cada termo tem que ser constante. Tá? Que constante é essa? Bom, a constante tal que isso aqui deu um número, isso aqui é um número positivo, tá? Então isso aqui é um número negativo. Então isso aqui tem que ser uma constante negativa, certo? Eu posso escolher, por exemplo, chamar isso aqui de menos kx ao quadrado, isso aqui de menos ky ao quadrado, isso aqui de menos kz ao quadrado. De tal forma que o quê? Que a soma dos três dê kz ao quadrado. Pessoal, eu posso explorar também números imaginários aqui. Eu não vou fazer isso agora, tá? Já está difícil assim, imagina botando agora. Por enquanto, todo mundo é real. Depois a gente vai ver o que acontece se algum desses números fossem imaginários, certo? Isso a gente vai entender tranquilamente, sem problema nenhum, certo? Mas, por exemplo, suponha que os kx e ky são todos reais. Então, eles combinam de tal forma que a soma dos quadrados dá k0 ao quadrado, né? Ou seja, kx, ky e kz, na realidade, são componentes de um vetor, né? Eu posso chamar esse vetor aqui, tá certo? Todas as componentes são reais. Módulo quadrado do vetor, que é k0 ao quadrado, que eu posso esquecer que a história do conjugado, que não tem ninguém imaginário aqui, vai dar kx ao quadrado. A gente já vai ver esse vetor surgir naturalmente, né? Tem um vetor aqui, se k0 é o número de onda, o k0 vetor em cima é o vetor de onda, certo? Muito bem, então temos três equações diferenciais, tá certo? Basta resolver uma delas que a gente resolve as outras, né? Uma delas é 1 sobre f, d2f, dx2, a menos kx ao quadrado, que dá essa equação diferencial. Igual a zero, certo? Essa equação é muito conhecida, né? Nós já sabemos, já vimos essa equação antes. Né? Derivada a segunda mais a função seno e cosseno, né? Derivada duas vezes, ela volta a ser seno, né? A cosseno volta a ser cosseno. E sempre que se combina de forma que dê correta aqui. Desde que, por exemplo, aqui você tem seno de kx vezes x, combinação linear com cosseno de kx vezes x. Tá? A gente pode usar essa forma, mas a gente vai usar uma forma mais adequada e que simplifica a análise, que é a solução complexa disso aqui, certo? Posso ter funções exponencial de j kx x ou exponencial de menos j kx x. Combinação das duas, certo? Como a gente vai fazer a análise vetorial, basta escolher uma dessas soluções, que as outras soluções, a outra vai ser gerada com a interpretação adequada do vetor de onda, como eu vou fazer daqui a pouco. Então, por exemplo, eu vou usar para f a solução exponencial de menos j kx vezes x. Certo? Para g eu posso usar também, né, a solução é parecida, né, só que a constante é ky. E para h eu vou usar menos j kz vezes z, certo? Podia usar mais ou menos. Eu vou usar só o menos aqui, tá certo? Depois a gente, pode ser mais, pode ser combinação das duas, né? A gente pode combinar, não tem problema nenhum. Mas a gente quer só interpretar a função simples, né? Então a solução, um tipo de solução é a solução psi
Não estou botando nenhuma constante aqui, tá? Só estou vendo a forma da solução qual é. Né? Então, uma solução, sem um fator de escala aqui seria né? O que é isso aqui, pessoal? Produto escalar de dois vetores, né? Um tem componente kx, y, outro componente x, y, z. Hã? Posição com o vetor de onda no vácuo. O vetor de onda, vamos chamar de K, tá? No vácuo, o módulo dele vale K0. Tá? Vou chamar de K. Então, a solução ficou assim, ó. Agora, eu vou botar aqui um fator de escala, tá certo? Um F, né? Esse F é uma constante qualquer. Esta é uma solução. Uma outra seria mais aqui na frente, tá certo? Essa solução é menos, né? Mas observe que se eu quiser obter mais, basta fazer K igual a menos K. O vetor está para cá, então basta ele fazer assim, eu tenho outra solução. Por isso que eu não estou muito preocupado com esse sinal aqui, tá certo? Bom, se cada componente do campo tem, eu botei um F aqui, né? Tem algo desse tipo, né? Certo? Então quer dizer que EX pode ser escrito como uma solução, tá, pessoal? Depois a gente vai interpretar. Y vai ser a mesma coisa, só que tem um B na frente. E o EZ é um C. Se você combinar as três componentes com os versores, você vai ter algo assim, né? E igual a um E0 constante isso é um tipo de solução, tá certo? Né? Essa é a solução obtida por campo elétrico, né? Observe que isso aqui é um harmônico, tá certo? Se você olhar para série de Fourier e integral de Fourier, aparece a exponencialzinha complexa. Tá? Periodicidade está definida pelo vetor de onda K. Né? Observe aqui o seguinte, eu não falei em H agora ainda, né? Mais tarde a gente fala. Deixa só, daqui a pouco a gente calcula o H, tá certo? Vamos interpretar um pouquinho mais, né? Observe que o campo físico, né, seria calculado com parte real de E, J ômega T. Certo? Vamos calcular para o campo físico para poder interpretar o que é isso aqui. Certo? Então, o campo físico vai ser... bom, vamos assumir E0 real só para simplificar, tá certo? Tá? Bota E0 real, por exemplo. Então, o E0 sai daqui, fica a parte real, né? De exponencial de J, ômega T menos Kx. E a parte real disso dá quanto? Cosseno. É assim que ela varia no espaço e no tempo. Se você fixa um ponto no espaço constante, é a frequência que varia no tempo, uma frequência ômega. Se você fixa o tempo, é uma frequência que varia no espaço com uma frequência angular, que a gente precisa ver direito aqui esse produto escalar como é que é, sabe? Para ver. Bom, o vetor K pode ser escrito também, né, como sendo o seu módulo
vezes um vetor unitário, um versor, né, U. Aquele versor U que a gente identificou na aula anterior, certo? Então, o versor U dá a direção e sentido do vetor de onda K. Né? Então, se eu orientar, certo? Observe, né? Para um determinado instante, a mesma propriedade que a gente derivou no ano passado continua, certo? A direção do vetor de onda, que é a direção em sentido do versor U, que eu vou botar aqui, certo? Define uma propriedade dessa onda. Define o quê? Que a onda se propaga no sentido desse vetor e a frente de onda é um plano e sobre o plano, tá certo? Tira uma fotografia, né? A gente congela isso aqui. Sobre o plano, o produto escalar daqui dá constante, ou seja, o escalar x dá constante. Então, você está sempre terminando num plano. A frente de onda é um plano em que a amplitude não varia, o campo não varia nesse plano, certo? Então, essa onda plana, uniforme, né? Mas só que é uma onda plana harmônica. Certo? Agora eu sei quem é a variação no espaço e no tempo dessa função, certo? Então, especificamente, se eu orientar o x no sentido de U, né? Se eu fizer x é qualquer coisa que eu quiser, certo? Se ele for paralelo a U, então isso aqui vai dar o quê, né? K0x, tá certo? Então o campo físico vai dar E igual a E0 cosseno de ômega t menos K0x. Observe que, não olhando para a letra aqui, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa disso. Um fator de escala vezes a variável independente. Ou no tempo você olha ômega como sendo a frequência angular, né? Fixa x, ou fixa o tempo, olha K0 como uma frequência espacial angular. Né? Então, se eu tirar uma fotografia disso aqui, você vai ter uma função senoidal, certo? No espaço, né? Certo? Este período aqui, espacial, é o comprimento de onda. O período espacial no espaço é lambda, no tempo é t grande, tá certo? T maior, período, né? Isso aqui é o período espacial, a gente chama de lambda, comprimento de onda. Ele ocorre quando K vezes o comprimento de onda varia de 2π, certo? Né? Ou seja, lambda é 2π sobre K, K é 2π sobre lambda, né? Na verdade é K0, né? No vácuo, tá certo? Então, se eu comprimento de onda no vácuo, né? 2π sobre lambda. Lambda em metros, K0 em metros, radianos por metro, né? Então, a frequência angular é tantos radianos por metro. Certo? Só explorando um pouquinho mais, só para ver as analogias, tá? Eu vou fazer uma simulaçãozinha rápida aqui para a gente ver direito essas coisas. Mas só quero mostrar aqui as analogias antes de prosseguir. Olhe lá no caso temporal, né? Ômega é 2π sobre t, período, e f, frequência em ciclos por segundo, é 1 sobre período, né? Então, ômega também é 2πf, tá certo? Aquelas relações que a gente conhece, né? No espaço, qual é a relação que nós temos? Número de onda, vou botar 0 por enquanto, né? É 2π sobre lambda, que é o período. Então, também tem uma frequência em ciclos por metro espacial, que eu chamo de Ni. 1 sobre lambda. Mesma coisa, certo? O pessoal da física usa Ni para fazer a temporal, tá certo? Como a gente usa F em circuitos, né? Usa F, né? Então, a gente usa Ni para espacial, tá certo? E F para temporal. Então, isso aqui é ciclos por metro. Isso aqui é radianos por metro. São parecidas, a mesma coisa, certo? Um inverso da outra, né? Voltas por metro, né? Certo? Então, tem uma outra conexão importante, né?
é que para você, ou seja, o plano, a frente de onda, que é um plano, anda numa velocidade c, né? A gente sabe disso, tá certo? Mas o argumento da função é cosseno ômega t menos k0x, né? Então, se eu fizer isso aqui constante, eu tenho sempre andando, tem que dar uma velocidade para esse argumento ficar constante e eu não ter variação no tempo, né? Então, você vai ter ômega t menos k0x é constante, uma constante k qualquer, deriva isso aqui, certo? No tempo, né? Para saber qual é a velocidade, ômega menos k0 dx dt, que é uma velocidade v, igual a zero. Então, o plano tem que andar nessa velocidade v para ter um argumento constante da função cosseno. Mas quem é k0? Né? Ômega sobre c. Né? Então, você tem aí ômega menos ômega v sobre c igual a zero. Quer dizer que a velocidade de propagação dá quanto? C, né? A velocidade de propagação dessa onda é c, tá certo? E tem mais uma conexão importante, que é essa conexão entre frequência angular espacial e frequência angular temporal. Né? E se eu colocar aqui, tá certo? 2πf, né? Sobre c e aqui 2π sobre lambda, né? A gente obtém uma outra relação que é muito conhecida entre comprimento de onda e frequência em ciclos por segundo, certo? Lambda igual a c sobre f. Né? Frequências altas, comprimento de ondas curtos. Frequências baixas, comprimento de ondas longos, certo? Né? Agora vamos ver como é que é isso, certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de forma simples. Eu tinha isso aqui já pronto, né, em algum lugar, mas... deixa eu ver aqui. Wave... Notebook... Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu tenho aqui já pronto, peraí. Deixa eu ver se eu tenho pronto aqui. Rapidinho, tá certo? Deixa eu ver aqui. 17.1. Deixa eu ver se tem algum calculations. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se tem aqui embaixo. Deixa eu ver se tem já pronto aqui para não ter que fazer agora, certo? Não tem nada. Não sei. Só um minutinho. Deixa eu ver se tá. Deixa eu ver. Volta. Aula 3. Animações.
vamos lá. Deixa eu ver se eu faço aqui rápido. Não vai dar para fazer. Bom, eu queria fazer uma coisa mais sofisticada, não vai dar para fazer no tempo aqui. Então, se você pegar a função, a onda, né, como é que ela é, tá certo? Deixa eu botar bem grande aqui para a gente poder ver direito. Cosseno de... Aí, f de xt, né? Igual a cosseno, né? Cosseno de 2π, de caixinha 2 vezes π vezes x, tá certo? X maiúsculo, né? Sobre lambda, né? Vamos botar o lambda, a conexão entre comendo de onda e ômega t, que é 2πf, né? Menos 2 f, né? Ômega, não, 2πft, né? Não precisa disso aqui não. 2πf vezes t. Vezes t, tá certo? Vamos botar esses lambda e f, né? Como argumentos. Aliás, f. Pronto. Essa é a nossa função. A gente vê a conexão entre as duas coisas, né? Vou tentar fazer aqui rápido, né? Plots f de... chamar de x tal... lambda 1, f1... eu vou variar o tempo. Então, bota x de 0 a 10, tá certo? X 0 a 10. Acho que isso aqui já dá, né? Deixa eu ver. E daí bota os parâmetros aqui. Deixa eu ver se dá certo. xt, né? Ah, tá. Tá bom. 0 a 100. Bota a lambda de 1 a 10 e f de 1 a 10. Vamos ver o que acontece, tá certo? Espero que isso dê certo. 1 a 10, vírgula... lambda não, lambda 1. Lambda 1 de 1 a 10... e F1 de 1 a 10, certo? Espero que ele rode. Ah, funcionou. Deixa eu fazer só uma coisa aqui. Tem alguma coisa acontecendo? Não, né? Não fez nada, né? Ah, não. Vou no notebook. Ah, tá bom, ok. Muito bem. Vamos rodar o tempo, tá certo? Muito rápido, né? Vou diminuir um pouquinho aqui. Bom, a onda eletromagnética, na verdade, é mais ou menos isso, né? É uma senoide rígida se movendo no espaço. Né? Certo? Né? É isso aí, certo? Bom, a gente vai poder entender bem, olhando para esse ponto aqui, uma coisa, né? Aumento de comprimento de onda e a relação inversa que existe, né? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, alta frequência, pequeno comprimento de onda, e baixa frequência, longos comprimentos de onda. Né? Comprimento de onda é a distância entre as cristas, tá certo? No espaço. Então, olhando no espaço,
E o tempo está evoluindo, então a onda está andando no espaço, então olhando realmente uma coisa passando na nossa frente. Tá? Então, bom, então uma coisa, se eu aumentar a frequência, eu diminuo a corrente de onda, certo? Se eu aumentar a corrente de onda, diminui a frequência. A frequência fica mais baixa, né? A frequência é isso aqui, ó. É um ponto parado, você vê, certo? A oscilação para cima e para baixo, né? Quão rápido é isso aqui, certo? Isso aqui é a frequência temporal, certo? Então vamos aumentar a frequência, fazer ele mais rápido. E vamos ver o que acontece com a distância entre as cristas, tá certo? Não está acontecendo nada porque eu não entendi. Não, porque tem uma coisa errada aqui. 2π kx menos ômega t, né? Espera aí. Não é isso que eu quero ver. Vamos fazer ao contrário, né? A gente só vai aumentar a frequência e não vai acontecer nada, certo? Aumentando... Deixa eu diminuir aqui. Tá? Pronto. Vamos lá. Repetindo, né? Então, se eu aumentar a distância entre... Veja, a frequência está nessa velocidade. Se eu aumentar o comando de onda, a frequência deve ser mais lenta, concorda? Então, assim a gente vai ver, ó. Eu só estou achando estranho aqui uma coisa, peraí, deixa eu... Isso aqui tinha que diminuir, tá certo? Tá. Vamos lá. Agora dá para perceber, né? Ó, vamos contar. 1, 2, né? Aumentei o comando de onda, certo? A frequência diminuiu. Se eu diminuir o comando de onda... Estou achando estranho, peraí. Hã? Como é? Não. Ah, não, é verdade. Desculpe. Exatamente isso, está errado. Por isso que não está funcionando. Um é mexido, o outro não mexe. Tem que mexer os dois. Um é relacionado a 2πf. Eu quero mexer em quem? No comando de onda, tá certo? C sobre lambda. Vou botar C igual a 1, tá certo? Bota F aqui. Né? Não, eu vou fazer assim, ó. Tira isso daqui. Mexer só no comando de onda, certo? Esse está errado. Pronto, agora deve funcionar, né? Então vai mexer no comando de onda, deixa ela rodar, né? Diminui um pouquinho a velocidade. Agora é porque não está acontecendo nada, não vai acontecer nada, não tem. Eles têm que estar conectados, tá certo? Daí aumenta o comando de onda. Bom, está muito lento, né? Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Daí você vai ver realmente, né? Vai demorar mais. Comando de onda grande, baixas frequências. Comando de onda pequeno, altas frequências. Deixa eu aumentar mais rápido para poder ver. Né? Aumenta o comando de onda. A frequência aqui, ó, mais devagar. Né? Certo? Gigahertz, né? Por exemplo, né? Micro-ondas. Botar 1 GHz. 10 a 9 Hz, né? Frequência ciclos por segundo, certo? Já começa a frequência de micro-ondas, né? Quanto é que dá o comando de onda? C sobre F, 3 vezes 10 oitava sobre 10 a nona, que dá 0,3 metros, que é 30 centímetros. Né? 10 GHz, 3 centímetros de comando de onda. Certo? Se você for para comando de ondas na região visível, bota aí no vermelho, dá mais ou menos 700 nanômetros. Um nanômetro é 10 a menos 9 metros. Né? Quem é a frequência? 3 vezes 10 oitava sobre... Isso aqui dá 0,7 microns, né? 0,7 vezes 10 a menos 6 metros, né? 0,7 microns, tá certo? Então, 3 sobre 7, dá 4 mais ou menos, né? 30 sobre 7 dá 4. Dá 4 vezes 10 a 14 Hz. Né?
dá 400 terahertz, certo? Né? Então, essas são as frequências envolvidas, né? A mesma coisa, luz, tá certo? Frequência baixa, né? Então, por isso que dá essa conexão de relações inversas, né? Muito bem. Então, obtivemos o campo elétrico, né? Entendemos mais ou menos o que quer dizer essa... como é que é? Ou seja, você tem um senoide no espaço e um senoide no tempo, né? Você para no ponto do espaço, você tem uma coisa valendo no tempo senoidalmente. Você tira uma foto no espaço, você vê uma senoide, né, no espaço. Tá? Então, é harmônico, né? Nos dois casos, tanto no espaço quanto no tempo. Né? Muito bem. Bom, então, se o campo é dado por E, certo? Igual é zero, né? Você está rodando aqui atrás, eu acho, né? Vou parar aqui. Para aí. É igual a E0, vetor exponencial menos J. Isso é o fasor, né? A gente, quando olha para isso aqui, tá certo? A gente está olhando uma onda se propagando no sentido de K. Certo? Se fosse mais aqui, é uma onda propagando no sentido do menos K. Porque você pode escrever assim, menos J, menos K, escalar X. Então, é o vetor K', é menos J K', onde K' está no outro sentido. Então, tudo pode ser representado por um único vetor de onda. Né? Basta você saber. Bom, então, você tem um menos na frente, essa é a regra. A onda está indo no sentido de K. Tá? E no sentido do U, que é no sentido de K. Certo? Bom, quem é o H, dado E? Não precisa resolver a equação diferencial. O H é obtido pelas equações de Maxwell. Certo? Então, por exemplo, eu posso obter o H e a direção... Bom, primeiro, algumas propriedades, né? Qual é a conexão entre a direção desse vetor e a direção em sentido de K? Né? Vamos lá. Equação de Maxwell. Divergente de E vale 0. Certo? Divergente disso aqui dá 0. Se E0 é um constante, tem uma regra da cadeia, lá no capítulo 1, tá certo? Mas isso aqui vai dar um termo da divergente de E0, que é 0, e o outro dá E0 escalar o gradiente da função que está aqui dentro. E o gradiente disso aqui é fácil calcular, tá certo? Se quiser decompõe, mas isso aqui vai dar menos JK, vetor, exponencial de menos JKX. Faço em casa direitinho para ver, tá certo? O gradiente dessa função dá isso, né? Por exemplo, d dx, né? É igual a menos JK de JKX. Aqui dá a mesma coisa, só que são em três direções que recompõe e vai dar isso aqui. Conclusão. E0, escalar K, tirando as constantes, vai dar 0. K é um vetor real, então isso é uma interpretação aí, né? E0 e K são ortogonais. Certo? Quando a gente pode interpretar E0 como sendo um vetor no espaço tridimensional, certo? Às vezes ele não pode. Se ele for um vetor complexo, como é que ele vai botar um vetor que tem dois componentes, né? E a componente imaginária quer dizer o quê, certo? Mas esqueça um pouquinho a questão da fase, né? A interpretação física é essa aqui, certo? Admite E0 real, então quer dizer que E0 e K são ortogonais. Primeira propriedade, certo? Então, se a onda plana tem o plano, que a frente de onda é um plano, certo? Que está o K, né? O E está em qualquer lugar paralelo ao plano. Certo? E o H está onde? Certo? Bom, já tem a propriedade entre E e K, tá certo?
Olha, vocês concordam comigo que H também é algo da forma H0, mesma solução, né? Porque é a mesma equação. A equação é idêntica, a solução para H é a mesma. Vai aparecer um H0. Divergir de H é quanto? 0. Pela mesma razão que aqui eu mostrei que é 0 perpendicular a K, aqui também. H, 0, é perpendicular a K. Então, H também está no plano aqui de fase constante, em algum lugar, certo? Para ver exatamente em que lugar, né? Mas tanto E quanto H são ortogonais a K. Bom, quem é H? Usa a lei de Faraday, rotacional de E, J ômega μ0, H. E daí eu posso extrair H calculando rotacional. H vai ser J sobre ômega μ0, rotacional de E. Tá? Vamos calcular a rotacional de E. Rotacional de E0 regra da cadeia para o rotacional, que dá menos E0 vetorial gradiente, mais o rotacional de E0 vezes a função. Rotacional de E0 é 0, então vai dar menos E0 vetorial gradiente, disso que a gente acabou de calcular, que é menos JK exponencial. Então, H vai dar J sobre ômega μ0, menos com menos dá mais, né? Tem um J aqui, E0 vetorial K, né? Só que J com J dá menos 1, então menos 1, então eu inverto essa posição aqui, dá mais de novo, né? Então H é dado por K vetorial E0 sobre ômega μ0 exponencial de menos JK X. Vamos expandir um pouquinho isso aqui, tá? Para poder entender melhor, certo? K pode ser escrito como sendo K0 U, certo? U é sempre o versorzinho no sentido do vetor de onda, né? Que por sua vez é ômega sobre C vezes U. Então vamos reescrever. Então ômega cancela com esse ômega. C é 1 sobre raiz de μ0 epsilon 0, vai dar ômega raiz de μ0 epsilon 0 U, certo? Ômega cancela com ômega. Vai ficar U vetorial é 0, vai ficar μ0 epsilon 0 raiz sobre μ0, vai dar isso aqui, ó. Algo bem simples de entender. 1 sobre raiz de μ0 embaixo, certo? Sobre epsilon 0, U vetorial é 0. Né? Essa quantidade aqui tem dimensão de quê, né? Volt, ampere, né? Volt por isso aqui dá ampere, certo? Volt por metro, ampere por metro, né? Volt por impedância dá ampere. Isso tem dimensão de impedância, certo? Vamos ver, né? Isso aqui vai dar 4π vezes 10 a menos 7. Isso aqui a gente fez da outra vez, né? Epsilon 0 é 1 sobre 4π epsilon 0 vale 9 vezes 10 a nona, né? Então, epsilon 0 é 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9. Vai ser 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9, tá certo? Então, vai dar π2, 36 vezes 4, π2, vou dar isso aqui, ó. 36 vezes 4 vezes π ao quadrado, vezes 10 a nona, com 10 a sétima, que dá 10 a
segunda. Certo? Raiz de 16 dá 6. Raiz de 4 dá 2, dá 6 vezes 2 vezes π vezes 10. Unidades SI. Ohm, né? Certo? 12 vezes 10, 120. 120 π ohms. Então, essa quantidade aqui a gente chama a impedância de onda do espaço livre, que vale 120 π ohms, aproximadamente 367 ohms. A impedância de onda do espaço livre vale 367 ohms. Isso tem importância, tá certo, em muitas coisas, como, por exemplo, quanta reflexão de luz vai ser produzida quando uma onda encontra uma superfície. Depende da diferença das impedâncias dos meios. Tá? Quanto uma antena pode mandar de potência para a atmosfera, tá? Depende da impedância da antena e da impedância de onda no meio. Então, essas impedâncias são importantes. Né? Então, observe a simplicidade da solução que a gente obteve. Né? Então, a gente chama isso aqui de impedância de onda do vácuo, no caso, né? Porque os parâmetros são do vácuo. Então, a forma que a gente chama a forma canônica dos campos a forma canônica da onda plana uniforme é E igual a E0 menos JKX. Né? Quem é H é fácil. Se você sabe E, vai ser 1 sobre a impedância, V sobre R, né? 1 sobre a impedância, e aí você tem uma relação que é produto vetorial de U, que é o sentido do vetor de onda, com o vetor campo elétrico. Você pode escrever assim, que é isso aqui tudinho. Certo? Ou pode botar para cá. Então, observe, dado E, H é simples, né? U vetorial sobre Z0. Certo? O que mais? Qual é a relação de direção entre E e H? Ora, H é ortogonal tanto a U, como a gente já sabia agora há pouco, que é o vetor de onda, quanto ao campo elétrico. Né? E o vetor de Poynting vai dar o quê? Vou já desenhar mais ou menos a situação, né? Vai dar 1 meio, é 0, vetorial. Tem exponencial aqui, né? Mas vai cancelar o conjugado. A exponencial, aqui tem um exponencial menos JKX. O conjugado dá mais J, cancela, certo? Vai ficar, é 0 vetorial, U vetorial é 0 conjugado sobre Z0, né? Produto triplo, né? A vetorial B com C vai dar ACB, que dá produto escalar desse com esse, na direção de U, menos produto escalar desse com esse, que dá 0, na direção de E0. Então, o resultado aqui vai dar o vetor de Poynting, tem uma forma simples também. E0 com módulo de E0 conjugado vai dar módulo de E0 ao quadrado sobre 2 Z0, né? U. O vetor de Poynting aponta no sentido do vetor de onda, certo? V2 sobre R, não? V ao quadrado, que é a tensão ao quadrado, que é campo elétrico, sobre a impedância. V2 sobre R, vetor de Poynting, certo? Densidade e potência, né? Porque isso aqui vai dar o watts, só que campo elétrico é por metro ao quadrado, watts por metro quadrado, densidade e potência. Então, a orientação dessas coisas, né, relativamente, é que E vetorial H aponta no sentido do vetor de Poynting, no sentido do fluxo de potência, e, além do mais, tá certo? A onda plana, o vetor de Poynting é puramente real, ele não é complexo. Ele já é totalmente real. Não existe energia reativa, tá certo? Tudo que vai pode ser usado como potência ativa. Quer dizer o seguinte, o que entra de um lado, como não tem portadores, não tem outro tipo de interação com nada, é vácuo, não tem nada, o que passa na superfície passa para o outro lado. Nada se perde no caminho, certo? Não tem nada que dissipe. Tá?
Então, se vocês olharem a configuração de campos, né, de uma onda plana, né, vocês vão ver algo assim, né? A disposição relativa aqui, né, de E e H, tá certo? Ó, E vetorial H, sentido de fluxo é para cá, tá certo? Acho que está errado esse desenho, na realidade, né? Essa crista aqui, esse desenho tem que ser... Deixa eu ver se está certo. Isso aqui era para estar para o lado de cá, tá certo? É para ser assim, ó. Está certa a fase, né? Observe, o E e H estão a crista com crista, tá? É sempre crista com... Porque senão você ia ter... você sempre tem uma coisa positiva definida, certo? Então, isso aqui não pode ser negativo, né? Então, isso aqui é positivo. Na verdade, tem que ser assim, ó. Esse desenho aqui, tá certo? Ao contrário, né? Esse desenho tem que ser refeito, né? Está errado. Então, E vetorial H dá o sentido do fluxo de potência, né? A orientação de EH e K são assim, tá certo? Essa aqui é uma onda plana, né? Como se fosse uma telha, tá certo? Brasilite, né? Então, você tem E vetorial H no sentido de K, né? Comprimento de onda é a distância entre essas cristas, né? Certo? E assim por diante, né? Bom, a gente acho que vai parar por aqui, certo? E a gente vai tratar a questão na aula seguinte, e vai concluir esse capítulo falando sobre a interação de ondas com a matéria, para saber o que acontece, certo? Tá? A gente vai estender o modelo lá do capítulo 4, que era meio de condução. A gente agora vai ter meio de condução e dipolos oscilando. Vai ver o que acontece. Tá? Alguma dúvida? Não, né? Bom que todo mundo está sabendo bem a matéria, né? Eu posso exigir mais, então, de vocês, certo? Não tem nenhum problema, né? Certo? Tem dúvida? É bom ter dúvida, porque senão chega na prova, se vocês soubessem, não perguntaram nada, todo mundo está sabendo, não tem dúvida nenhuma. A duração da prova não é dúvida técnica. Sobre esse, não é focado nesse assunto, é mais sobre. É porque assim, tanto em conversão de energia ou em circuitos, se fala em circuitos de parâmetros concentrados. Que é quando eu posso utilizar aproximações das equações de Maxwell e usar de Kirchhoff, Levion, que são nada mais que aproximações da equação de Maxwell, porque o comprimento de onda do sinal que está no circuito é muito maior do que as dimensões do circuito. Isso. Fisicamente, por que eu posso fazer isso? Você pode esperar até o capítulo 10 ou 11 para a gente ver isso, certo? A gente vai ver exatamente como é que isso acontece. Por quê? Deixa eu ver, eu não sei nem qual é. Todo mundo diz isso, mas eu explico por quê, como é que acontece, tá entendendo? Porque a gente já pode saber agora, tá certo? Né? Agora a gente já pode saber. Não pode? Pode. Vamos saber agora. Né? Pode sim, já dá para saber. Ora, se o campo varia no tempo, quer dizer que ele também varia no espaço, já está a explicação aí, certo? Então, se você tem um circuito, né? Vamos pegar 50 Hz. Qual é o comprimento de onda? Vamos lá. Lambda é igual a 3 vezes 10. 50 não, 60, né? Vou botar 60, certo? 3 vezes 10. C sobre F, né? 3 vezes 10 sobre F, que é 50 Hz. Dá 3 quintos, dá 0,6. Dá 10 a sétima, 10 a sexta. Dá 6 vezes 10 a sexta metros. Né? 6.000 quilômetros, não é isso? Então, se o seu circuito é o tamanho dessa mesa, certo? Né? O comprimento de onda é daquele tamanho. O campo elétrico aqui não varia muito daqui para cá. As coisas não variam muito, certo? Não é isso? Agora, para a Chesf é importante. Em Paulo Afonso, se for 3.000 km, 2.000 km,
Uma senoide já mudou, tá certo? O campo elétrico aqui, né? Daqui a 2.000 quilômetros deve estar aqui, já está diferente, tá certo? Então, esse efeito é importante para uma linha de transmissão longa, tá? Mas não para um circuito pequeno, né? Agora, se você começa a aumentar a frequência, certo? Você tem um circuito de uma dimensão física, o que é? 10 centímetros, né? Se você tem como mediana da ordem de 10 centímetros, que é micro-ondas, já não vai funcionar direito a teoria de circuitos, certo? Porque a tensão aqui, ela varia no espaço também junto com o campo elétrico, né? A tensão aqui, por isso, se aqui é um fio e não tem resistência elétrica aqui, V aqui também é V, né? Só que, se o como é 10 centímetros, pode ser menos V aqui embaixo, certo? Então, a teoria tradicional tem que levar em conta que o V varia no espaço. A teoria de circuito não varia, não leva em conta, porque o comedião é considerado muito grande, então o V praticamente não varia. Certo? Essa é a razão que você pode dizer que não tem nenhum problema. Essa variação espacial é desprezível para baixa frequência. Se você aumenta a frequência, daí o tratamento tem que ser em termos de ondas, não em termos de tensão e corrente. Né? Ou seja, a circulação no campo elétrico dá zero no caso estático, mas não dá zero no caso dinâmico, certo? É diferente de zero. Então a lei de Kirchhoff não funciona. Né? É menos DDT do fluxo enlaçado, ou seja, isso pode ser desprezível em baixa frequência, mas em alta frequência é importantíssimo, porque as coisas variam no espaço também. E por que irradia? A gente vai ver isso no capítulo, acho que é 11, 10, 11, né? Acho que no capítulo 11 a gente vai ver por que as coisas irradiam. E dependendo do comprimento, irradia mais ou menos. Tá? Quando o tamanho começa a ser da ordem comprimento, começa a irradiar. Tem outro mecanismo que a gente não estudou ainda, né? Vai começar a irradiar. Tá? É mais ou menos por aí. Você vai entender mais à medida que a gente for. Mas aqui é simples, né? A tensão varia no espaço. Se você pode considerar que em todo o circuito a tensão não variou nada espacialmente, não devido a tensão varia porque tem resistor, capacitor, né? Mas, independente disso, ela não varia nada porque não varia no espaço, daí tudo bem, elementos localizados funcionam. Mas tem um capacitor desse tamanho, se o campo varia aqui várias vezes dentro do capacitor, aquela relação de capacitância já não pode mais ser usada. Indutância também, nada pode ser usado. Resistência, nada funciona. Não pode usar a teoria simples de baixíssima frequência. Tá? Certo? Mais alguma? Então, tá. 367. A gente vai usar, por exemplo, em linha de transmissão, reflexão de onda, casamento de impedâncias. Né? Você usa isso. Né? Tem a linha de transmissão que é causar uma carga. Né? Daí a onda viaja com a impedância da onda. Daí, se você fizer a impedância da linha igual a impedância da carga, você casa, transfere toda a energia. Senão volta um pedaço. Então, essas impedâncias têm importância. Mas, observe, se você aumenta muito a frequência, você começa a esquecer esse assunto de impedância e fala em outras coisas. Tá? Fala em onda mesmo. Você vai para micro-ondas. Em micro-ondas a gente se usa impedância ainda, porque é tangível, né? Mas quando você passa para a luz, onda milimétrica, né? Ultravioleta, você começa a falar em fóton, em campo, né? Densidade de potência. Você quer saber quanta potência vai, quanto é devolvida, quanto você pode entregar para um dispositivo. Né? Então você já muda o ponto de vista. Não falar muito em tensão, mas mais em campos, né? Vetor de point, essas coisas. Tá? Ok? Vamos parar aqui.